Fala pessoal do nono ano, bom dia. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Voltamos aqui com a nossa estratégia aí de gravar videoaulas, né, que usamos lá no início do ano, por conta aí de tudo que está acontecendo, né, o apagão e tudo mais, a instabilidade da internet, enfim, todos esses fatores aí, e a gente precisou aí utilizarmos da estratégia das videoaulas para que vocês não fiquem aí sem as aulas de vocês, ok? E na aula de hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre a África, tá, galera? Vamos falar alguns aspectos aí da África. Na aula passada a gente falou sobre alguns aspectos físicos, naturais, certo? E hoje nós vamos falar sobre essa regionalização aí do continente africano, ok? Você encontra esse assunto lá na página 293 do seu livro até a página 300, ok? Esse assunto sobre regionalização do continente africano. Então, olha só, galera, quando a gente fala aí rapidamente sobre regionalizar, porque quando a gente está falando de regionalizar, estamos falando em dividir, estamos falando em divisões. Por exemplo, a gente pode dividir o continente em grupos étnicos, em localização geográfica ou em diferentes culturas, certo? Todas essas formas são aceitas aí para regionalizar alguma coisa. Por exemplo, se a gente pegar o continente americano, vamos regionalizar o continente americano. Como é que a gente regionaliza, galera? A gente divide em América do Norte, América Central e América do Sul, ok? Dividimos entre essas três partes. Se a gente for pegar e fazer um estudo mais aprofundado, a gente vai perceber que esses três subdivisões, elas têm basicamente, né, parecidas ali. A cultura, a população, a economia, né, são grupos populacionais que eles têm aí uma semelhança, ok? Uns com os outros. Agora, se a gente for fazer essa disparidade entre a América do Sul, ou América Latina, e a América do Norte, a gente vai ver uma diferença muito grande entre essas duas subdivisões, beleza? Então, quando a gente fala de regionalizar, é isso. Porém, ambos ainda continuam no continente americano, ok? Então, na África acontece dessa mesma forma, né? Acontece essa regionalização exatamente para facilitar aí o nosso entendimento e o nosso estudo a respeito aí do continente, beleza? Pessoal, olha só. Então, eu vou deixar com vocês um vídeo que trata aí sobre essa regionalização, tá entendendo? E aí você pode acompanhar no seu livro e também depois a gente vai fazer aí, eu vou deixar na descrição uma atividade para que você fazer, vou cadastrar no Poest também, para você entregar aí para a gente, beleza? Galera, olha só, vamos falar também no nosso próximo encontro aí, mas você já pode estar dando uma estudada sobre esses conflitos, né? A África é um continente, não confundam, galera, antes de tudo, não confundam. O continente africano com o país, a África do Sul, são diferentes, tá? A África é o continente, não é um país. E por conta aí dessa grande diversidade étnica, diversidade religiosa, nós temos vários conflitos também lá no continente, tá, pessoal? Temos aí conflitos étnicos, conflitos territoriais, conflitos políticos, conflitos religiosos, da mesma forma como a gente estudou lá no Oriente Médio, né, em nossas outras aulas passadas. Ok, galera? Beleza. Então agora eu vou deixar com vocês esse vídeo aí, quero que vocês assistam, tá? E aí anotem as dúvidas de vocês, que aí quando a gente tiver a oportunidade a gente vai estar discutindo sobre elas. Beleza? Valeu, galera. Bom dia. Regionalizar o espaço significa dividi-los em diferentes regiões. Para criar essas regiões, precisamos ter alguns critérios. Esses critérios podem ser naturais, econômicos, geográficos e por aí vai. O importante é que você tenha um bom critério para poder regionalizar, ou seja, criar diferentes regiões de acordo com o critério que você quer. A regionalização de um espaço é importante para que possamos estudá-lo melhor, agrupando alguns critérios, e também é muito utilizado pelos governos para administrar o seu território. Você pode regionalizar qualquer espaço, desde um terreno pequeno até um continente. Muito provavelmente vamos abordar esse assunto em outros vídeos, mas agora vamos falar da regionalização do continente africano. Neste vídeo vamos demonstrar duas formas de regionalização do continente africano. O primeiro critério será com base em características étnicas, culturais e socioeconômicas. Essa forma de regionalizar o continente o divide em duas grandes regiões, a África Islâmica e a África Subsaariana. Antigamente,
Essas regiões foram pejorativamente chamadas de África Branca e África Negra. Atualmente, no entanto, esses termos encontram-se em desuso e foram substituídos respectivamente por África do Norte e África Subsaariana. A África Islâmica fica localizada na parte setentrional do continente. É formada por países que predominam a religião islâmica e de língua árabe. Assim como nós abordamos no segundo vídeo desta série, o contato dos habitantes de grande parte dessa região com os povos da Europa e do Oriente Médio vem de longa data. Já a África subsaariana corresponde a todo o restante do continente, localizando-se ao sul do Saara. Essa região compreende algo próximo a 81% da população africana. Nessa parte do território há vários grupos étnicos, como você já deve ter visto no vídeo passado. Nesta região, a maioria das religiões são animistas, ou seja, são aquelas religiões que não separam o espiritual do material, por isso consideram os elementos naturais como possuidores de espíritos. Claro que com a colonização pós-século XVI, as migrações e as trocas culturais, o islamismo vem crescendo nessas áreas, assim como as influências do catolicismo, que também é bem forte. No entanto, precisa-se considerar que essa divisão observa apenas um critério, que é o grau de influência árabe sobre o continente. O problema é que a maior parte da África, localizada ao sul do Saara, passa a ser vista como se fosse homogênea, o que não é verdade, uma vez que há vários povos como os daomeanos, os iorubás, os huaçais e tantos outros grupos étnicos como nós mostramos no segundo vídeo desta série. Já a segunda forma de regionalização da África, vamos apresentar os critérios geográficos. Essa divisão tem como base a estrutura político-administrativa e a localização dos países. Sendo assim, nós temos 5 divisões. Alguns autores apontam 6 regiões, mas na literatura o que encontramos são 5 divisões, com algumas discrepâncias. Vamos apresentá-las. O norte da África, a África do Norte, ou a África Setentrional, ou como era chamada antigamente a África Branca, por oposição à África Negra, compreende os países localizados ao norte do continente africano, junto ao Mediterrâneo, nomeadamente Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Egito. No entanto, o Departamento de Estatísticas da ONU inclui nessa sub-região o Saara Ocidental e o Sudão. Também podemos incluir aqui Mauritânia. Os países da Argélia, Marrocos, Tunísia e Líbia são muitas vezes coletivamente referidos como Magrebe, que é uma palavra árabe para pôr do sol. O Egito encontra-se ao nordeste e abrange parte da Ásia Ocidental, enquanto que o Sudão está situado na borda do Sahel, ao sul do Egito. Essa área se localiza entre o deserto do Saara, o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, onde predominam os povos islâmicos. Temos nessa região boas reservas de petróleo, gás e fosfato. A África Ocidental, ou Oeste da África, foi definido como Benin, Burkina Faso, a Ilha de Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné, Costa do Marfim, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe, Togo. Ela é marcada pela presença do deserto do Saara, ao leste, e pelo Oceano Atlântico, ao oeste. A atividade econômica em destaque é a extração de petróleo, principalmente no Golfo da Guiné. Aqui também temos vários conflitos e uma grande instabilidade política que vamos tratar em outros vídeos. A África Central é a sub-região que fica no centro do continente. Para o Departamento de Estatísticas da ONU, compreende os seguintes países: Chad, República do Congo, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Burundi e Ruanda. Com relação a São Tomé e Príncipe, observe que ele aparece tanto na África Central quanto na África Ocidental, depende do critério. No entanto, este agrupamento não tem significado geográfico preciso, nem político e nem histórico.
Do ponto de vista geométrico, poderiam considerar como países centrais da África o Chad, República Centro-Africana e a República Democrática do Congo. Do ponto de vista geográfico, poderiam considerar-se o conjunto dos países encravados, ou seja, que não têm costa marítima. Nesta definição, os Congos não estariam incluídos, mas estariam nesse grupo Mali, Níger, Burkina Faso, que são normalmente incluídos na África Ocidental, a Etiópia, Uganda, Ruanda e Burundi, que são geralmente agrupados na África Oriental, Malawi, Zâmbia, Zimbábue e Botsuana, Lesoto e Suazilândia, esses dois últimos encravados dentro da África do Sul, que são geralmente considerados países da África Austral. A África Oriental é a parte da África banhada pelo Oceano Índico e inclui não só os países costeiros e insulares como Comores, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Seychelles, Moçambique, Somália e Tanzânia, mas também alguns do interior, como Burundi, Ruanda e Uganda, além de Zimbábue, Zâmbia e Malawi, que são herdeiros independentes da antiga Federação da Rodésia e Nyasalandia. Por vezes, o Sudão do Sul e o Egito são também considerados parte da África Oriental. Além disso, Madagascar e países da África Austral também são considerados parte da África Oriental. Estes países estão associados em várias organizações, mas sobre as organizações econômicas nós teremos um vídeo só para tratar deste assunto. Novamente, temos também uma grande instabilidade política. O litoral da região tem sido atacado por piratas somalis. A África Meridional ou Austral, ou mais especificamente o sul da África, inclui países como Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue, países que apresentam grandes diferenças socioeconômicas. Observe atentamente esses dois mapas. Eles apresentam algumas diferenças em relação à regionalização do continente africano. Tudo vai depender do autor desses mapas e quais foram seus critérios ao agrupar um determinado país em uma ou outra região. De qualquer forma, eles apresentam, a grosso modo, as 5 regiões descritas. E você, já viu outros critérios de regionalização do continente africano?